Obrigado a todos pela paciência. Nós tivemos 5 minutinhos de alguns problemas técnicos relacionados com acesso à internet que já foram corrigidos. Eu quero agradecer a todo mundo pela participação no mais um webinar. Meu nome é André Bodovski, eu sou o diretor para a América Latina da Diligent. E o papel que a gente tem hoje é de tentar, mais uma vez, fazer um webinar que é a nossa tradição, tentar fazer eles que sejam os mais práticos possíveis, com muito pouca teoria e bastante dicas de melhores práticas com relação ao assunto que, no caso de hoje, é como implementar uma política eficiente de governança da segurança da informação. A gente vai falar um pouco sobre segurança cibernética. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar a todos algumas coisinhas. Esse webinar deve demorar 20 minutos, será rápido, ele será gravado, então vocês receberão um e-mail com um link para acessar o vídeo. Fiquem à vontade de dividir nas suas mídias sociais, com seus colegas. Claro que, como todos os webinars, ele também está disponível no nosso website, nas nossas mídias sociais. Por último, lembrando que vocês podem a qualquer momento e devem fazer perguntas. Nós monitoramos as perguntas através do GoToMeeting e vamos, se o tempo permitir, tentar responder o maior número possível dessas perguntas. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre a Diligent. É uma empresa que acho que a maioria de vocês conhece, mas de qualquer maneira é importante salientar por que nós podemos e devemos estar conversando com públicos sobre segurança cibernética. Nós somos uma empresa líder mundial na disponibilização de sistemas de governança corporativa, de sistemas ultra seguros para reuniões do Conselho de Administração e comitês, com uma quantidade muito significativa de usuários pelo mundo afora, conselheiras, conselheiros, altos executivos e uma quantidade enorme de corporate secretaries, os administradores do sistema. Nós estamos em mais de 60 países e temos uma série de escritórios ao redor do mundo, inclusive um em São Paulo. Nós vamos, enfim, falar sobre melhores práticas aqui. Mais uma vez, pouquíssima teoria e muitas dicas de como implementar um sistema de governança da informação. Primeiro a gente vai recapitular muito rapidamente o que é isso, por que isso é importante, quem são os responsáveis por estar desenvolvendo essas políticas e algumas boas práticas. E eu queria colocar uma questão que é muito pertinente ao mercado brasileiro, que é um facilitador. Gostaria de desmistificar de cara a questão da segurança cibernética. Eu acho que a gente tenta sempre passar para o público que participa dos nossos eventos físicos ou online como este, que o mais importante é trazer a questão da segurança cibernética, da segurança da informação, para dentro da matriz de risco da empresa. Isso significa o quê? Não há necessidade de se criar processos burocráticos, de se criar um comitê específico para isso. Claro que no mundo ideal tudo isso é perfeito, é bem-vindo, mas nós não vivemos no mundo ideal. Então é importante simplesmente trazer a questão do risco cibernético para dentro da matriz de risco, dentro do comitê ou dos grupos que já lidam com isso, para facilitar esse processo e principalmente entender, e talvez seja essa a mais importante mensagem aqui, segurança cibernética não é responsabilidade única da equipe de TI. A segurança cibernética é muito mais importante e é injusto com os nossos colegas de TI que eles sejam os únicos responsáveis por isso. A gente vai falar sobre isso. Eu vou ler esse único parágrafo aqui da apresentação que eu acho que é importante, que é especificar isso, o que é afinal essa questão da segurança, da governança da segurança da informação. É um subconjunto da governança empresarial, ou seja, parte de sistemas de checks and balances de governança que já devem existir, que oferece um direcionamento estratégico, assegurando que os objetivos sejam atingidos relacionados com a segurança, gerenciando riscos, usando os recursos organizacionais de maneira responsável e monitorando o êxito ou a falha do programa de segurança corporativa, ou seja, vamos estabelecer processos e monitorá-los, tendo assim certeza que eles estão funcionando. A gente vai falar hoje sobre
como lidar com a estrutura organizacional da empresa e fazer uma governança de segurança da informação que esteja relacionada com essa estrutura, as atribuições, quem é dono, quem é responsável, e como medir se esse processo está funcionando bem ou não. Resumindo isso aqui, eu acho que é desnecessário tentar convencer as pessoas de que a segurança da informação é importante. Acho que todo mundo está muito consciente disso. E cada vez mais nós sabemos que existem ou infelizes acidentes com a informação dentro das organizações, e aí dados confidenciais, jurídicos, de consumidores, estratégicos, financeiros, se perdem, caem na mão de pessoas que não devem ter acesso a isso. Ou pior, infelizmente, sabemos que grupos, sejam concorrentes ou grupos criminosos, ou instituições, ou até outros países, tentam atacar e ter acesso não autorizado aos sistemas de informação das empresas para tentar ter algum tipo de lucro com relação a isso. Então, a gente também tem que entender que as empresas, mais do que nunca, estão num sistema muito complexo de informação. Está cada vez mais claro que toda empresa é digital, inclusive as empresas que não estão no negócio digital. Nós, por exemplo, temos clientes no mundo afora, empresas relacionadas com agronegócio, empresas relacionadas com a construção de grandes estruturas de infraestrutura, empresas ligadas com a produção de equipamento, ou seja, empresas não digitais, não uma empresa de e-commerce ou algo assim, e elas têm dentro dos seus conselhos pessoas responsáveis única e exclusivamente por estar trazendo sempre essa questão da segurança cibernética para o topo das prioridades. Como eu falei antes, não é verdade que é TI. Eu acho que a preocupação deve ser de todos, mas a liderança, obviamente, deve vir do topo da empresa. O exemplo é top-down. Nada melhor que seja o conselho de administração, caso a empresa não tenha um conselho de administração, que seja, então, a mais alta gestão executiva, ou um comitê consultivo, ou um grupo de diretores. Uma coisa que eu acho que é importante aqui, também é desmistificar, como nós falamos, não é só a responsabilidade do TI, então essas pessoas que não são de TI nunca devem ter receio em questionar seus colegas de TI, e muitas vezes a gente ouve dos executivos que eles não sabem o que perguntar e ficam com um pouco até de vergonha de entrar no métier da questão da segurança da informação, e isso pode custar muito caro lá na frente. Aqui estão as boas práticas, aqui estão as dicas para que eu espero que hoje vocês possam já, depois do webinar, voltar para suas companhias e começar a implementar isso. Você inicia com uma abordagem estratégica ampla. Você tem que saber, é claro, que depois você talvez tenha que tomar algumas decisões em relação a prioridades. Nós vamos falar em breve sobre isso, que é identificar numa ordem de grandeza e de prioridades o que deve ser protegido mais, porque nós sabemos que existem informações dentro das empresas que são extremamente confidenciais, outras não tanto, e assim sucessivamente. É importantíssimo que treinamento sobre segurança cibernética, sobre governança da segurança da informação, exista da mesma maneira que se faz treinamento sobre qualquer outro risco. Eu gosto de apontar que muitas empresas têm constantes treinamentos, por exemplo, do que fazer em caso de incêndio, do que fazer em caso de um acidente ambiental, do que fazer em caso de um problema reputacional, mas infelizmente nós sabemos que quase nenhuma empresa na América Latina tem um programa robusto de treinamento em relação às questões relacionadas à segurança cibernética. Nós vemos isso, e um apontamento aí. É claro que no mercado financeiro, os bancos de instituições financeiras, um universo paralelo, e lá sim nós vemos na América Latina programas tão ou mais robustos do que pode ser observados em qualquer outro mercado do mundo. De novo, infelizmente, ao sairmos do mundo financeiro, a gente vê empresas no Brasil que não têm essa preocupação como nós acreditamos que deveriam ter. É importante, então, também monitorar e avaliar
esses processos. É importante encorajar a comunicação entre os stakeholders, e aqui a gente está falando de que, de novo, é essencial que os diversos departamentos da empresa, da gestão, estejam conversando com o conselho de administração ou com os órgãos mais altos da gestão, trazendo o TI para essa discussão e estabelecendo esse mapeamento de riscos. O exemplo tem que vir de cima. Nós sabemos que não funciona se uma empresa passa a exigir que todos os funcionários tenham e apliquem os mais altos índices e métodos e boas práticas de segurança da informação, enquanto o conselho de administração não está praticando isso. Está mandando e-mail, está recebendo documentação confidencial via e-mails, está imprimindo material, está deixando esse material exposto, está usando dispositivos móveis que não sejam criptografados. Então, o exemplo é top-down, isso é muito importante. Nós falamos sobre ter inicialmente uma estratégia muito abrangente. O que significa isso? O que precisa ser protegido? O que precisa ser mais protegido? Saber que hoje em dia é quase impossível proteger tudo. É importante, então, definir essas prioridades. Onde é que estão os riscos? Os usuários, por exemplo, possuem computadores onde eles podem instalar software, possuem computadores onde eles podem colocar um pendrive, possuem computadores onde eles podem colocar um disco. Eles estão levando esses dispositivos para casa. Que tipo de dispositivos os usuários estão usando? O termo em inglês usado aqui é bring your own device, ou seja, traga o seu próprio dispositivo. As empresas estão permitindo que usuários estejam usando seus telefones, seus tablets, seus computadores pessoais para fazer negócios das empresas. Como que isso está acontecendo? Definidas essas políticas, as regras são criadas e então são definidos os donos e responsáveis para implementar essas políticas e certificar-se que elas continuarão sendo monitoradas. Segurança da informação é algo que jamais funciona no piloto automático. Ela tem que ser constantemente checada, porque os riscos e o que a gente está vendo todo dia é que os ataques, os problemas estão cada vez mais complexos. É importante, então, que, como eu mencionei antes, que isso esteja dentro de um comitê de risco ou dentro de um grupo que já trabalha com a matriz de risco da empresa, para que possa continuamente avaliar como os riscos no mundo lá fora estão cada vez mais complexos e, então, adaptar as questões da empresa. Eu já cobri isso no slide anterior. Eu vou pular aqui, se trata aqui da questão relacionada com a responsabilidade de todos. Também falei já um pouco sobre esse constante monitoramento. Mais uma vez, essa ênfase em colocar esses processos dentro de estruturas já existentes nas empresas, comitês ou grupos de trabalho que já estão acostumados, que vão simplesmente trazer mais esse ponto e vão continuar avaliando isso como avaliam outros riscos. Lembrando aqui, muito importante, que nós temos visto isso cada vez mais, as questões, por exemplo, relacionadas à liability, aos seguros também, aos passivos. Por exemplo, se sabe que muitas seguradoras podem, por exemplo, e a gente tem visto isso, reduzir os custos das apólices de D&O das empresas que, por exemplo, utilizam o nosso portal seguro, porque ele traz uma proteção completa para os dados mais confidenciais das organizações, que são os dados que estão normalmente com o conselho de administração, comitês, e a gente sabe que lá, via de regra, esses grupos estão lidando com informação, no mínimo sensível, em alguns casos, extremamente estratégica e confidencial. Então, ao reduzir os riscos no topo, nós vemos, além dos ganhos, obviamente, de proteção, de produtividade, também ganhos aí na redução de alguns custos relacionados com seguros de responsabilidade. Como eu mencionei anteriormente, muitas empresas treinam, isso é ótimo,
a exaustão em relação ao que fazer quando há um problema reputacional. A gente acabou de ver agora no Brasil algumas investigações da Polícia Federal que levaram muitas empresas a ter que correr para falar com o público, e ficou claro as que muito rapidamente responderam e outras que até agora talvez não tenham se manifestado de maneira clara. Então, isso é um exemplo das empresas que estão preparadas para falar com autoridades, com o público. Mas o que fazer quando o problema é um ataque cibernético? Ou um vazamento de dados acidental? De novo, nós fazemos pesquisas, conversamos com muitas e muitas empresas da América Latina e notamos que elas não possuem um plano de contingência nesses casos. O fato é que todos os funcionários são muito móveis, as pessoas estão viajando, trabalham de casa, têm horários muito mais flexíveis do que no passado. As empresas precisam se adaptar, precisam ser ágeis e dar condições dessas pessoas de trabalharem no topo da sua performance, da sua eficiência e eficácia. É importante, então, que a segurança cibernética acompanhe isso e aí se adapte a essas necessidades. Uma das questões, por exemplo, muito importantes do nosso sistema é essa capacidade de encriptar os dados 100% do tempo, sem exceção, inclusive nos dispositivos, inclusive quando eles estão desligados, em repouso, gerando risco zero para as empresas no caso de comprometimento, roubo ou perda de um laptop, de um telefone, de um tablet. As informações que estão contidas naqueles dispositivos não ficam expostas caso alguém encontre esses dispositivos e tente acessar. Para terminar, é importante a gente falar aqui um pouquinho, aprender, revisar e adaptar. Os riscos estão mutando o tempo todo, é importante que as empresas se adaptem com a mesma velocidade do que está acontecendo lá fora. Infelizmente, os riscos são grandes e é importante que as empresas não tenham jamais uma política de segurança cibernética que seja estática e que seja avaliada apenas uma vez por ano. E aqui ficam algumas dicas breves sobre essas boas práticas e algumas observações pontuais. É óbvio que nós temos que proteger os dados das empresas, mas lembrando, existe um balanço entre fazer a empresa funcionar todos os dias de manhã, milhares, em alguns casos de algumas empresas, milhares ou centenas de funcionários chegam para trabalhar, essas pessoas estão acessando a internet, elas estão baixando arquivos, o TI sob pressão, claro, para fazer com que tudo funcione. Existe um balanço entre segurança e dar essa liberdade para os usuários. Então é importante priorizar o que deve ser mais protegido do que outras coisas. Sabemos também, por exemplo, que muitas empresas sabem que é quase impossível evitar algum tipo de vazamento, algum tipo de penetração nos sistemas das empresas até um certo nível. Pense aí numa cebola cheia de camadas. Hoje a nova abordagem da segurança cibernética é entender que talvez seja, de novo, infelizmente impossível evitar que essa camada mais externa seja penetrada. Mas essa é a camada onde estão as informações absolutamente públicas, normais, funcionários utilizando alguns sistemas básicos da empresa, de novo, coisas que até também são públicas. Ou seja, não há tanto risco em relação a isso, é conter esse vazamento, conter esse ataque nessa estrutura mais externa. E, claro, as partes mais confidenciais da empresa, então, recebem um tratamento diferente. No caso do Conselho de Administração e dos comitês, a utilização de um sistema ultra seguro como o da Diligent, para que essas informações absolutamente confidenciais, essas sim, sejam invioláveis e estejam blindadas. Uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem é que um dos princípios básicos da segurança da informação é evitar que pessoas que não devam ter acesso à informação tenham. Então, o controle de acessos, a política de acessos, manter o conteúdo dentro dos grupos. Por exemplo, a gente sabe a utilização de sistemas como o WhatsApp ou o Facebook Messenger, empresas que descobrem que os seus funcionários estão usando esses sistemas absolutamente abertos,
E o próprio e-mail, que infelizmente é uma das ferramentas mais inseguras que existem, estão utilizando isso para trocar informações confidenciais. Às vezes o usuário não tem outra solução, precisa trabalhar e acaba fazendo isso. Então a responsabilidade das empresas é monitorar isso e dar para eles soluções como, por exemplo, a Diligent tem um sistema ultra seguro criptografado de mensageria, porque eles não precisem utilizar esses sistemas abertos. Por isso que, como se sabe, se todo mundo está usando sistemas mobile, todo mundo está usando smartphones ou tablets, computadores, notebooks, os nossos sistemas todos criptografados, é importante entender que isso é inevitável, não há como fazer com que os usuários não estejam em movimento constante. É importante dar para eles um sistema que seja criptografado. Muitas empresas sabem hoje que a nuvem, na verdade, claro que existem diferentes tipos de nuvens, mas que a nuvem, na verdade, é às vezes mais segura do que o próprio sistema deles. Por exemplo, a Diligent possui seus próprios servidores, não faz nada além de gerar sistemas seguros, investe milhões e milhões de dólares todos os anos em segurança física e lógica desses sistemas. Consegue, portanto, investir, dada a escala, significativamente mais do que uma empresa poderia pensar em investir em segurança. Outra vantagem, nos servidores da Diligent não há nada além dessas informações dos clientes, ou seja, não há funcionários baixando coisas, entrando em sites, não existe esse tipo de possibilidade de malware, de vírus, etc. E claro, de novo, esse investimento pesado para evitar que exista qualquer tipo de vazamento. Na história da empresa, a Diligent nunca teve nenhum tipo de exceção ou de vazamento de dados ou de problemas relacionados a ataques cibernéticos. Por último, mudar esse paradigma, o paradigma do e-mail, que é você enviou a informação, perde total controle. É importante que os administradores possam, eles, sim, a empresa decide quem tem acesso, quando, 24/7/365. Se uma empresa decide que alguém não deve ter acesso a um documento, tem que poder retirar esse acesso. Portanto, esse é um conceito importantíssimo do nosso sistema, muito diferente, de novo, de mandar alguma coisa confidencial por e-mail, em que uma vez apertado o botão de enviar, você perde esse controle. Última coisa que eu quero deixar para vocês aqui como mensagem, nós temos uma série de documentos, uma biblioteca bem interessante de referência no nosso site, onde vocês podem encontrar, inclusive, alguns papers bem mais abrangentes em relação a isso. Nós temos muitas histórias de como os nossos clientes conseguiram implementar uma boa estratégia de governança da informação através da utilização do nosso sistema. E claro, a gente está sempre disponível para todo mundo para agendar uma demonstração ao vivo em tempo real, para vocês entenderem um pouco mais como isso funciona. Então aqui os meus dados de contato, e eu quero aproveitar, enquanto nós estávamos na apresentação, nós recebemos algumas perguntas. Então eu vou aproveitar e vou selecionar algumas delas aqui, que eu acho que todas são importantes, mas talvez algumas sejam um pouco mais relevantes. Aqui uma delas é: quais são as tendências atuais em termos de cibersegurança, de segurança cibernética? Algumas coisas que a gente colocou durante a apresentação, essa mutação constante. Mas, respondendo especificamente a essa pergunta, a gente vê muitos ransomware, ou seja, empresas que são atacadas por sistemas automatizados que basicamente encriptam toda a informação, impedindo que as empresas possam entrar nos seus sistemas, ou seja, funcionários chegam de manhã, um dia qualquer, e não conseguem entrar, e logo o pessoal de TI recebe uma informação dizendo que se eles não fizerem um pagamento de X bitcoins, eles não vão poder mais acessar o sistema. Então, essa é uma maneira rápida de criar caos na empresa. As empresas muitas vezes preferem pagar e poder voltar a trabalhar normalmente. Isso é terrível, e é mais terrível ainda se a alta administração, gestão, se conselheiros forem afetados. Outra tendência que a gente vê cada vez mais é que existem muitas empresas que descobrem
que estavam sendo hackeadas há muito tempo já, e elas não sabiam. Ou seja, os hackers tendem a entrar nas empresas e ficar dentro dos sistemas das empresas camuflados, sugando essa informação durante muito tempo, e a gente sabe também que, infelizmente, eles precisam monetizar esse esforço, e aí a venda de informação para concorrentes é, obviamente, uma fonte importante de recursos para esses criminosos. Então, e outra coisa que a gente sabe é que criminosos é a lei do menor esforço. Se eles precisam dedicar algum esforço, eles vão dedicar atacando a parte da empresa que eles acreditam que lhes dará mais lucro. E também a gente sabe que é o conselho de administração, é a alta gestão, porque esses criminosos sabem que é lá que se encontra ou se encontram as informações mais importantes. Última pergunta, que eu tenho várias, mas eu vou priorizar aqui. Estão questionando como é que a gente garante que a informação está segura. Nós temos certificação ISO 27001, nós somos auditados por diversas instituições internacionais. A Diligent, nessa história, nunca teve nenhum security breach, ou seja, nunca foi violada. Os servidores da Diligent pertencem a nós não usamos nenhum tipo de nuvem pública. Nós temos algumas das maiores empresas, aliás, de tecnologia do mundo, são clientes nossos. Empresas de tecnologia militar, quase a totalidade dos principais bancos mundiais, muitos enormes bancos brasileiros da América Latina, são mais de 1.100 instituições financeiras. A gente passou pelo crivo dessas instituições e basicamente isso elas estão aceitando que nós conseguimos dar ao conselho delas, a alta gestão, mais segurança do que elas próprias conseguem. Não que elas não sejam competentes, são extremamente competentes, mas elas precisam focar no negócio delas, e a gente, como foco absoluto e total na segurança, consegue investir mais tempo e mais recursos e manter esse ambiente ultra seguro. Eu vou terminar aqui, prometi para vocês menos de 30 minutos, agradeço mais uma vez a todos pela participação e em breve vocês receberão os nossos e-mails com os links para o webinar. Um grande abraço a todos e aguardo o contato de vocês.